Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A aula que iremos transmitir agora já foi previamente gravada pelo professor presbítero Amauri. Por isso, seus comentários e as suas dúvidas serão respondidos pelo professor, aqui mesmo no nosso chat por escrito. Não deixe de fazê-las. Que o seu coração e seus ouvidos estejam abertos para ouvir e também para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã, na nossa aula da Escola Dominical. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos aqueles que estão conosco nesta manhã para mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome de Jesus. Vamos iniciar a nossa aula dessa manhã orando ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, mais uma vez estamos na Tua presença, gratos por tudo aquilo que tem feito por nós, pela vida, pela saúde, pela paz, e por esse tempo que Tu nos dás nesta manhã, de mais uma vez nos reunirmos em Teu nome, para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito se faça presente em cada momento nesta manhã, para que o que falarmos, o que ouvirmos, tudo seja segundo a Tua santa e bendita vontade. Que então somente, ó Pai, eu possa ser um instrumento Teu, para transmitir o Teu ensino, as Tuas orientações nesta manhã. Toma minha vida e as nossas vidas nas Tuas mãos. É a minha oração agradecida no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã nós estamos aqui reunidos para estudarmos a Palavra de Deus e nesta manhã nós estaremos iniciando uma nova série de estudos. Nós concluímos na semana passada com o presbítero professor Edson uma série de estudos. Já foi mencionado para os irmãos do domingo passado, talvez aqueles que porventura não puderam estar conosco, e nem também na quarta-feira, de que nós estaremos hoje iniciando uma nova série de estudos. E o tema central é Andando com Deus. Esta é uma revista da Igreja Presbiteriana Independente, e o escritor das 12 lições que nós estaremos estudando a partir de hoje é o reverendo Alessandro Leonardo R. Silva. Agradecemos a Deus porque tem usado o seu servo. E agradecemos a ele, reverendo Alessandro, por ter escrito, por ter usado parte do seu tempo também para estar escrevendo essas lições que com certeza serão bênção para as nossas vidas. E nesta manhã, a nossa primeira lição vai falar sobre o seguinte assunto: andando com Jesus em tempos de crise. Andando com Jesus em tempos de crise. E nós vamos fazer a leitura que está registrada no livro de Mateus, no capítulo número 14, dos versículos 22 a 33, que é o texto básico da nossa lição nesta manhã. Mateus 14, 22 a 33, que assim nos diz: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Esse, portanto, é o nosso texto base para a nossa meditação, para o nosso estudo, para o nosso aprendizado nesta manhã. Andando com Jesus em tempos de crise.
Crise, amados, é uma palavra que está muito em moda já há alguns anos no vocabulário de todos nós brasileiros e, por conseguinte, também, se não de todos, mas de grande parte da humanidade. Crise, afirmação de algum tempo tem sido repetida nos noticiários e é crise política, é crise social, é crise de ordem financeira, é crise, é crise, é crise, é crise. E todas essas crises, o que acontece? Elas partem de um âmbito maior, por exemplo, uma crise financeira, mas que ela acaba atingindo pessoas. Pessoas perdem o emprego, pessoas têm menos renda, pessoas têm problemas para continuar a sua sobrevivência. Então, a crise, ela vai tendo problemas, dificuldades. Há problemas de crise em casamento desajustado, há questão de depressão. Então, há problemas de, às vezes, na família, alguém fica doente, uma doença grave, então também é uma crise que acontece no âmbito familiar. E diante dessas crises, elas evidentemente vêm trazer ao ser humano sentimentos de ansiedade, sentimentos de desorientação. E aí o que acontece? Normalmente, via de regra, as pessoas diante daquela situação difícil, daquele momento de crise, passam a procurar ajuda e muitas vezes, naquele afã, naquele desejo, naquela ansiedade de ter o seu problema resolvido, ele acaba buscando a resolução dessas crises em lugares errados, em fontes erradas, e uma crise já existente se potencializa. Ela fica maior porque, além do problema já existente, por vezes as pessoas acabam adquirindo outros problemas advindos de procurar no lugar errado. Há também um outro lado na questão da crise. Na crise também há possibilidades. A crise, às vezes, ela nos traz portas que podem se abrir quando nós enxergamos a crise não só como algo ruim, mas como algo positivo. Não só o negativo, mas também o positivo. Em Atos, no capítulo 8, no versículo 1, diz-nos o seguinte. Eu vou ler 2 versículos, o 1 e também o 4 do capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Então aqui foi uma crise, mas que teve um lado positivo. A igreja em Jerusalém estava sendo assolada, estava sendo perseguida. E em função disso, o que fizeram as pessoas? Saíram de Jerusalém e foram para outros lugares. E nesses outros lugares, elas continuaram fazendo aquilo que estavam fazendo em Jerusalém, ou seja, pregando a palavra. E em pregando a palavra, muitas e muitas vidas foram sendo salvas. Então aqui nós vemos a outro lado, a questão positiva de uma crise. Diante disso, e voltando agora para o nosso texto, o texto que lemos, nós encontramos aqui também um momento de crise dos apóstolos. Eles haviam recebido uma determinação de Jesus para que adentrassem o barco e fossem para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Vejam só, nós temos aqui uma situação bastante interessante. Nós temos homens que adentram um barco e seguem e vão para outra margem, dentre os quais nós temos 4 que eram pescadores: Pedro, André, Tiago e João. E um 5º, que era Mateus, que era cobrador de impostos. Esses 5 nós sabemos as profissões. Os demais nós não temos conhecimento. Mas temos aqui de 8, ou melhor, de 12, 8 não sabemos. Mas temos 4 que eram pescadores. 4 eram pescadores. Por isso, chegamos à conclusão de que eram conhecedores do mar. Deviam já ter passado, em algumas ocasiões, alguns problemas
desta ordem, ou seja, uma tempestade. Uma tempestade. Mas, evidentemente, em cada situação ocorrem problemas, questões e decisões diferentes. Vamos ver então quais foram as complicações desse quase naufrágio. Jesus disse para que eles fossem, e eles obedientes foram. O texto diz que Jesus só foi encontrar-se com eles na quarta vigília da noite. E que hora seria mais ou menos esse período? A primeira vigília da noite, ela vai das 18 às 21. A segunda, das 21 às 0 hora. A terceira, das 0 hora às 3. E a quarta vigília, das 3 até às 6 da manhã. Portanto, Jesus foi encontrar-se com os discípulos após as 3 horas da manhã. Ou seja, madrugada, escura e em meio à tempestade. E Jesus vai ao encontro deles. Evidentemente, aquele momento para eles era muito difícil. Mesmo voltando a dizer, haviam ali 4 pescadores. E ao Jesus aproximar-se, qual que é? O que eles fazem? Qual é a atitude? Eles pensaram que era um fantasma. Interessante, né, irmãos? Dificilmente a gente ouve essa palavra na Bíblia, fantasma, mas aqui ela aparece. Eles pensaram que era um fantasma. Mas cabe-nos aqui uma questão. Imaginemos uma outra situação. Jesus vai, mas não como ele foi, andando por cima da água. Ele vai, por exemplo, em um outro barco. Consegue um outro barco, chega próximo aos apóstolos, joga uma corda, os apóstolos, mediante esta corda, passam para o barco onde estava Jesus e seguem tranquilamente. Algo que, em termos, diríamos, normal, algo natural, algo palpável. Mas acontece que Jesus não foi dessa maneira. Jesus foi andando por cima do mar. Aqui nos cabe uma primeira lição. As pessoas, quando estão diante de uma crise, elas sempre procuram aquilo que é óbvio e aquilo que é palpável. Elas querem saber, elas querem ver, elas querem sentir como quem vai poder resolver aquela questão. E por conta disso, muitas vezes, tem-se tomado posturas erradas. Exatamente por querer o que é palpável, aquilo que é fácil de se verificar, muitas vezes as pessoas procuram, e não estou querendo dizer com isso que estão errados, mas vejam bem, muitas vezes têm procurado em líderes, em pastores, em políticos, procurado resolver os seus problemas dessa maneira. Querem de imediato, até porque o nosso mundo é um mundo imediatista. Mas isso nem sempre ocorre. Ou então, vão procurar em instituições religiosas. Vá na igreja A, que ela é melhor que a igreja B. Que lá na igreja A tem o poder, na igreja B não tem. Outros vão procurar resolver problemas. Não, eu sou do partido da direita, ou do partido da esquerda, ou do socialismo, ou isso, um monte de ismos. E tudo isso daí faz com que as pessoas acabam incorrendo em erros. É claro que as pessoas, é claro que pastores, é claro que líderes, é claro que instituições podem ajudar, desde que essas instituições estejam sobre o quê? Sobre a régia, sobre a direção, sobre a orientação de Deus. Jesus diz lá o seguinte, que nós devíamos estar procurando fazer a vontade sempre de quem? Do Pai. Então, temos que ter esse cuidado. Quando procurarmos, aonde procurarmos. E o que é que Jesus diz para esses discípulos? Sou eu, tende bom ânimo. Jesus está dizendo para aqueles discípulos que estavam naquele momento de dificuldade, tende bom ânimo, sou eu. Interessante que essa palavra sou eu, lá em Êxodo, nós verificamos quando Moisés é chamado por Deus para tirar o povo do Egito,
Ele tentou de todas as maneiras, de todas as formas, se esquivar da sua responsabilidade de aceitar o chamamento de Deus. E em dado momento ele coloca como uma objeção, mas eu vou para lá e vou dizer que vou em nome de quem? E Deus diz para ele, Moisés, se te perguntarem, você diga, eu sou, lhe enviou. Aqui Jesus está dizendo, sou eu. Lá, Moisés recebe a informação, diga eu sou. Sou eu, ou eu sou, vai nos trazer a mesma conotação. É a forma de dizer de Deus para mim e para você e para todos. Confie em mim e não se apegue ao resto. Confie em mim e não se apegue ao resto. Jesus está dizendo aos discípulos, eu estou aqui, sou eu. Porque Pedro, ao ver, e todos os demais, que eram na visão deles um fantasma, Jesus disse, tem de bom ânimo, mas o pavor, o medo era tanto que eles não creram. Eles não acreditaram. Eles não conseguiram entender a voz, que era a voz de Jesus. Pelo medo, pelo mar bravio, enfim, eles não ouviram Jesus dizer, tem de bom ânimo, sou eu. Será que o caminho de Deus para a solução de crises não vai muito além daquilo que imaginamos ser o óbvio, o palpável? Como eu disse, Jesus poderia ter ido em um outro barco. E se ele tivesse ido em um outro barco, isso seria normal aos olhos dos discípulos. Ainda que eles pudessem perguntar, mas onde ele conseguiu esse barco? Mas seria algo normal. Mas não, Jesus vai de maneira única. É a única vez no texto sagrado que diz que Jesus andou sobre o mar. Então, temos aqui uma lição para nós. Jesus pode ir, pode nos ajudar, pode nos orientar de várias maneiras. Ele pode fazer o óbvio, ele poderia ter feito o óbvio, sim, poderia. Mas ele foi de uma maneira maravilhosa. Então nós temos que aprender aqui a primeira lição. Jesus pode usar de maneiras simples, mas também de outras maneiras que nós não temos a capacidade de imaginar, daquilo que o nosso Deus pode fazer. Porque como ele mesmo nos diz na sua palavra, tudo é possível àquele que crê. E também ele diz que ele pode e faz muito mais daquilo que pensamos ou daquilo que nós imaginamos. Portanto, o conselho de Jesus, não temais, serve para nos ensinar acerca da confiança nele em tempos assim. Se houver confiança exclusivamente em Jesus, nos prevenimos do risco de confiar em soluções perigosas para problemas e para crises. Então, amados, a primeira lição para nós nesta manhã é que a nossa confiança deve estar em Jesus. E Ele está nos dizendo, meu querido, minha querida, não temais, sou eu. Mas há uma segunda questão que nós também temos que pensar. Lá no versículo de número 29, do mesmo texto que nós lemos, diz-nos que Pedro, ao ouvir, não ter entendido, todos terem achado que era um fantasma, mas ele, como líder nato que era, ele faz a seguinte colocação. Se és mesmo filho de Deus, manda que eu vá até onde o Senhor está. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus ordena, Pedro, vem. Desce do barco e venha. Temos aqui, Jesus lhe ordena que corra esse risco. É o nosso segundo ponto. E o nosso segundo ponto traz como título, ficar na zona do conforto, apesar do medo, ou correr o risco em nome da fé. Sairmos da zona de conforto. Como eu disse há pouco, Pedro era pescador. E, portanto, o seu dia a dia era dentro de um barco. Logo, a sua zona de conforto
era dentro de um barco, ainda que o mar estivesse revolto. Mas a sua zona de conforto era ali dentro. A esperança dele é que em algum momento a tempestade talvez passasse. Mas quando ele faz essa colocação para Jesus, Jesus diz, então vem Pedro, desce do barco e vem. Aqui está, queridos, o que naquele momento realmente foi um milagre. E isso não há dúvida. Jesus andando sobre o mar não era um milagre para muitos, mas é um milagre. Mas o milagre maior é Pedro descer do barco e vir ao encontro de Jesus. Também é milagre. E vejam, ele saiu da sua zona de conforto no ato de fé. Ele atendeu a voz de Jesus. E desceu do barco e foi ao encontro. Ele correu o risco. E essa é uma questão que muitas vezes tem faltado para as pessoas. E aqui nós precisamos entender também uma outra coisa. Evidentemente, naquele momento, o ocorrido foi um milagre. Mas eu queria trazer este milagre de Jesus andando sobre o mar, de Pedro andando sobre o mar, trazendo para os nossos dias, mas de uma outra forma, pensando de uma outra maneira. Caminhar sobre as águas é um milagre bíblico. Pode-se crer literalmente, sim, é um milagre bíblico. Mas é também uma metáfora poderosa para mostrar a dimensão das possibilidades que Jesus nos dá quando nos dispomos a nos arriscar em momentos adversos, confiando nele. A crise é um momento adverso. Não é um momento bom, como não era para os discípulos. Mas também é um momento de nós tomarmos uma posição, de deixarmos a zona de conforto e, crendo em Jesus, sairmos do barco, sairmos daquilo que estamos fazendo e deixando e colocando tudo nas mãos de Jesus. Andar sobre as águas pode ser assumir o risco de se lançar em frente e não ficar parado dentro de um barco prestes a afundar. Um exemplo disso, que nós poderíamos pensar, é a nossa própria história da IPI do Brasil. A IPI do Brasil completou agora, dia 31 de julho, 117 anos. E há 117 anos atrás, um grupo de pastores e presbíteros saíram da sua zona de conforto. Não estavam contentes com algumas coisas que estavam acontecendo e fizeram o quê? Deram um passo de fé. Colocaram-se nas mãos de Deus. E pela graça de Deus, pela bênção de Deus, nós completamos agora, dia 31 de julho, 117 anos de organização da IPI do Brasil. Com certeza, se eles não tivessem dado esse passo, a igreja com certeza não existiria. Mas ela hoje existe porque aquele grupo de homens saiu da sua zona de conforto, deu esse passo, desceram do barco e foram em direção a Jesus. Deram a oportunidade, seguiram os passos, seguiram as orientações e por isso foram vitoriosos. Os momentos de crise, como dissemos há pouco, e como disse lá no diz respeito à igreja que saiu de Jerusalém lá em Atos 8 e foi levar a palavra, é momento também para a gente ter novas possibilidades. E por isso que eu disse que em meio a crises também podemos ter oportunidades de avançar, de crescer. Normalmente, em meio de crises, várias coisas acontecem. Por exemplo, em meio de crises é uma boa dose de risco. Empresas são fundadas, pessoas estudam, invenções são criadas, soluções são apresentadas. E se formos observar, veremos que boa parte das coisas que valem a pena na vida exige a coragem de se arriscar. Por exemplo, agora estamos em meio a uma pandemia. E o que é que está se procurando dentro desta crise? Uma vacina que combata o coronavírus. Como já tivemos outras crises,
outras epidemias e que outras vacinas foram descobertas. Foi um momento de crise, mas utilizou-se esse momento para algo positivo. Não se prostrou, mas se buscou. Nós temos também, e não podemos negar isso, que o casamento, que filhos, que trabalho, que evangelismo, que ministérios, muitas vezes é em meio de crises que eles ocorrem. Ou então, que quando nós iniciamos, por exemplo, um casamento, não sabemos o que vai acontecer. O que é que vai acontecer amanhã? Quando temos os nossos filhos, não sabemos como vai ser o futuro deles. Mas quando nós confiamos em Deus, sabemos que as coisas vão de ser diferentes. Grande diferencial. O risco só vale a pena quando é acompanhado da fé em Jesus. Pedro caminhou sobre as águas enquanto confiava nele. Pedro? Não. Enquanto ele confiava em Jesus. Depois leia o texto novamente para você verificar lá. Enquanto Pedro desceu do barco e ele estava focado em olhar para Jesus, ele também caminhou sobre as águas. Mas no momento que ele abaixou a cabeça, ele tirou os olhos de Jesus e que ele verificou que estava andando sobre as águas, que o mar era revolto, que era alta madrugada. O que a Bíblia diz? Que ele teve medo. E diante do medo, ele começou a afundar. E o que ele faz? Pede socorro. Jesus estende a mão e pega com mão forte, firme e poderosa na mão de Pedro e o conduz até o barco. Aqui está outra lição para nós, queridos. Nós devemos sair da nossa zona de conforto, sim. Devemos descer do barco, sim. Mas nós devemos fazer isso sempre focados em Jesus. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Nos seus ensinamentos, na sua direção. No momento que nós pensarmos em tirar a vista de Jesus e tomarmos as rédeas da situação, com certeza nós vamos afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava sendo vitorioso. Ele estava caminhando a exemplo de Jesus. Ele estava naquele momento sendo igualzinho ao mestre, andando sobre as águas. Mas no momento que ele tirou o olhar de Jesus, ele viu, sentiu medo e começou a afundar. É possível correr riscos e vencer as crises. Mas é necessário ter os olhos atentos para Jesus, não perdendo assim a fé em Deus. Precisamos que a nossa vida, que a fé esteja colocada em Deus. Por isso a nossa lição de hoje, andando com Jesus em tempos de crise. Se nós andarmos com Ele, se permitirmos que Ele realmente esteja ao nosso lado, com certeza nós vamos ser vitoriosos. Quando? Aí é no tempo de Deus. Mas o importante é crermos, é confiarmos e nos colocarmos ao dispor dele. Mas há um outro fato, há uma outra questão que eu gostaria de compartilhar ainda dentro desse texto com os irmãos. Ainda dentro dessa questão de crise. E antes eu gostaria de ler 2 textos, ou melhor, 3 textos, e depois a gente entra no assunto. João 16:33, parte B, Jesus diz o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 17:15, na oração sacerdotal de Jesus, uma das orações sem dúvida mais lindas que eu já ouvi, já li até hoje, Jesus diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus está intercedendo junto ao Pai, pelos discípulos,
por aqueles que estavam à volta. Mas ele vai mais além. No mesmo capítulo, lá no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, naquele momento, Jesus orava por mim e orava por você, meu amado, que está conosco nesta manhã. Ele não se esqueceu de ninguém. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Por que eu li esses 3 textos? Diante de tudo aquilo que nós vimos, pode ser que você possa estar pensando, puxa, isso é uma ducha de água fria. Não, não é uma ducha de água fria. Eu apenas estou lendo para você textos da palavra de Deus em que Jesus está dizendo que nós passaríamos por aflições. E o terceiro ponto é exatamente esse. Crises vêm e vão, mas Jesus sempre oferece segurança. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque exatamente nós temos visto e ouvido que muitas vezes pessoas, como dissemos agora há pouco, que na sua ânsia de ter o seu problema resolvido, ela procura fontes que muitas vezes não ajudam, mas acabam complicando ainda mais. Muitas vezes nós temos ouvido palavras que não foram ditas por Jesus e nunca vão ser ditas. Nós precisamos ter a consciência de que estamos num mundo que, como diz a própria palavra, jaz no maligno. E exatamente porque o mundo jaz no maligno, há problemas, há dificuldades, há uma série de situações que nós passamos. E ele está dizendo que no mundo nós iríamos passar por aflições. Jesus só disse que nós não teríamos aflições. Jesus só disse que toda lágrima seria enxugada. Que só haveria louvor e adoração no dia que nós estivermos aonde? No céu. No céu. Mas enquanto estivermos aqui, poderemos passar por aflições. E é exatamente o que a palavra lá em João 33, 16, 33, parte B está dizendo. Que nós passaríamos por aflições. Então vejam bem. A nossa vida é uma vida que há momentos bons, em que tudo está tranquilo. Mas vai acontecer momentos em que nós teremos problemas, que nós passaremos por dificuldades. No texto em que lemos, fala-nos que quando Jesus entrou no barco com Pedro, houve calmaria e eles seguiram até o outro lado do mar. Mas se nós formos ler os textos subsequentes, vamos verificar que quando eles chegaram ao outro lado, eles se depararam com problemas, com dificuldades das pessoas, com pessoas que foram curadas, leprosos, surdos, mudos, endemoniados, que tiveram seus espíritos maus expulsos, eles viram as dificuldades. A calmaria foi naquele momento. Antes de entrarem no barco, no dia anterior que passaram ali com Jesus, também eles se viram à volta com a aflição, com os problemas das pessoas. E quando chegaram do outro lado, continuou da mesma maneira. Então nós precisamos entender que há momentos de tranquilidade, mas que há momentos não tão tranquilos assim. Navegar na vida significa que por vezes haverá muita paz e tranquilidade, mas também que outra tempestade pode acontecer, ou ainda que ao chegar a outra margem, outros problemas surgirão. Nós estamos em um mundo, como poderíamos dizer, que é um mar, que há momentos de tranquilidade, em que tudo vai bem, mas que há momentos de tempestade, onde vêm as necessidades, onde surgem as crises, e nós precisamos estar preparados para ela. Por isso, o estarmos juntos de Jesus. Assim, qual vai ser o diferencial para vivenciar de maneira adequada
tanto na calmaria quanto na tribulação, a presença de Jesus. Porque quando tudo estiver calmo, estiver tranquilo, nós devemos estar ao lado de Jesus. Para que no momento que tiver a calmaria, ela passa, vem o problema, vem a adversidade, Jesus estará ao nosso lado para nos sustentar e para nos ajudar a atravessar aquele problema. É importante ressaltar que a calmaria é boa, mas o que gera a calmaria é a presença de Jesus. E se novamente surgirem crises, é a presença de Jesus que vai manter as coisas estáveis. Jesus diz, lá em João 6,35, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, queridos, é preciso crer. É preciso crer. É preciso se colocar na presença de Deus. Em que momento? Todos. Como eu disse, na crise, você busca porque você necessita. E quando tudo está bom, você busca para glorificá-lo, para agradecê-lo, porque tudo está bem. Então, no momento de calmaria, louve ao Senhor, porque tudo está bom. Mas no momento de crise, louve-o também, porque com certeza, no momento certo, Ele vai te dar a solução. Portanto, queridos, as crises vão e vêm. E nós precisamos, em todos os momentos, estarmos firmes, tendo Jesus como nosso fiel companheiro, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. E por que tudo isso, amados? Porque as situações de crise sempre existirão. Sempre existirão. Como dissemos no começo, há quanto tempo nós já estamos ouvindo e vendo crises? Elas vão e elas voltam. Com certeza, daqui a pouco, pela graça de Deus, nós teremos a cura, teremos a vacina para combater o mal do coronavírus. E quem garante que não vai surgir um outro? Outros já surgiram lá atrás, surgiram vacinas e hoje está tudo controlado. Temos o sarampo, temos a varíola, temos outras doenças que surgiram. Agora o coronavírus. Mas então, essas situações sempre existirão. O que vai fazer diferença é como e com quem vamos nos estruturar para superá-las. Aonde é que nós estamos depositando a nossa fé? Aí vai fazer toda a diferença. É fundamental apoiar-se em Jesus Cristo como único caminho e base para superar as crises. Ele mesmo nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é que pode nos dar a direção. Se nós estivermos baseados nele, como nos fala aquele outro texto, se nós estivermos firmados na rocha, pode vir ventos, problemas, dificuldades, nós estamos firmes. Mas se estivermos estruturados na areia, quando vier a tempestade, nós vamos sucumbir, nós vamos cair. Jesus continua a ser o caminho mais confiável e seguro para isso. Devemos com fé buscar nele a confiança para superar riscos e desafios. E ele mesmo. Precisamos ter também a consciência de que a vida não é feita apenas de estabilidade. Bom seria, mas não é. Momentos muito bons, devemos desfrutá-los e agradecê-lo a Deus. Mas precisamos ter Jesus no nosso barco sempre. As crises vêm e vão. Mas como nos diz Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Então, queridos, se nós quisermos, em meio à crise, sermos vitoriosos, devemos ter a companhia de Jesus. Ele tem que estar andando conosco. E quando tudo estiver bem, ele tem que continuar andando conosco, porque o passo seguinte não sabemos o que vai acontecer.
Mas se Ele estiver conosco, com certeza nós vamos ter estrutura para enfrentar e para superar. Por isso, meu amado, nesta manhã, eu gostaria que você estivesse pensando nestas coisas. Pensando que há crises, pensando que há problemas, pensando que há dificuldades, mas que há saída. E a saída é andarmos com Jesus. Ele estando conosco, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser melhor. Crises teremos? Sim. Dificuldades teremos? Sim. Mas Ele estará conosco para segurar bem forte a nossa mão, para firmar os nossos pés e nos dar o direcionamento do que é que nós devemos fazer. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a minha e a sua vida. E que nós possamos estarmos sempre firmados na rocha que é Cristo. Que Ele seja, como nos diz aquele cântico, quão bondoso amigo é Cristo. Que Ele realmente esteja sempre conosco. Ele realmente é bondoso. É o melhor amigo que nós podemos ter. Que Ele faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Nos fortaleça e renove as nossas forças para que a cada dia nós possamos, em qualquer momento, em qualquer situação, estarmos buscando a direção e a bênção de Deus. Vamos orar para encerrar o nosso estudo nesta manhã. Pai querido e amado, nós te somos gratos, porque nesta manhã, mais uma vez, Tu estivesse falando ao nosso coração. Que Teu Espírito possa estar nos direcionando a cada instante, nos capacitando de sabedoria, de entendimento, para que nós vivamos uma vida sempre segundo a Tua vontade, sabendo que teremos momentos de crises, de problemas, de dificuldades, mas que em todos os instantes nós possamos estar colocando tudo no Teu altar. E que quando tudo estiver bem, em calmaria e em bonança, nós também possamos estar diante da Tua presença, olhando sempre para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e nos dispondo a fazer somente aquilo que é da Tua santa e bendita vontade. Nos ajude com o Teu poder e com a Tua graça. Fortaleça a nossa fé, Senhor amado, para que nós não possamos buscar em outros locais, mas possamos buscar primeiramente ao Senhor, em espírito e em verdade, para que o Senhor mesmo nos capacite, nos instrua, nos oriente de como devemos agir, de como devemos nos portar, tanto no momento bom, como também no momento de dificuldade. Fica conosco, Deus. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, e que possamos ter um domingo e uma semana feliz e abençoada na Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos, um excelente domingo e uma ótima semana na presença de Deus. Amém.